Olá, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula de português. Então já deixe tudo preparado para nós termos aquela aula abençoada. Livro, caderno, lápis, borracha, caneta, estojo, tudo preparado. Então desperta, de olho na explicação e vamos lá nas tarefas, hein? Livro de português. Estamos trabalhando a unidade de número 2. O tema é crônica, ou seja, o tipo, o gênero textual que nós estamos trabalhando é crônica. Já fizemos o apontamento da unidade e agora vamos continuar o nosso trabalho dentro daquele texto do escritor Luiz Fernando Veríssimo. Tudo bem? Então vamos lá. Continuamos na compreensão, porém agora numa outra seção do nosso livro, que vai tratar sobre a conversa na narrativa, ou seja, a fala e a escrita. Seta azul piscando lá em cima, vamos lá. Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados pelo sinal de aspas. O que as aspas indicam nessa crônica? Primeiro quadrinho, marcam as falas de cada um dos personagens. Segundo quadrinho, destacam as palavras. Terceiro quadrinho, separam trechos que foram escritos por outro autor. Aí nós já trabalhamos também este sinal e verificamos a importância deles quando for marcar a fala de alguém. E no texto não é diferente. Então, por favor, marque um X no quadrinho adequado. Seta vermelha piscando. A crônica que você leu foi construída pelo diálogo entre dois personagens, o vendedor e o comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? Aí você volta no texto e, por favor, complete, faça a sua resposta aqui nessas linhas que estão sendo demonstradas. Número 3, seta verde piscando. Compare estas falas dos personagens. Aí nós temos aqui a fala do comprador, nesse retângulo de borda azul, e nós temos a fala do vendedor, neste retângulo de borda verde. Tá? No primeiro, no do comprador, você vai fazer a leitura e tentar perceber o que é que está sendo demonstrado a partir da linguagem que está sendo utilizada. Tudo bem? Quando você estiver fazendo a leitura da fala do vendedor, perceba principalmente a função, no caso do vendedor, em atender o cliente que vem para realizar a compra em uma loja. Letra A. Nas falas do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais espontâneo do que o vendedor. Aí você vai anotar a sua resposta aqui, tá? Então, o destaque da letra e dos traços na cor lilás. Agora, nesse tom laranjado. O que revela que a fala do vendedor é mais formal, mais cerimoniosa? Aí, por favor, anote a sua resposta aqui, tá bom? Lembra das explicações durante o texto nas aulas anteriores. Quarta questão, lá em cima, por favor, seta azul piscando. Descrever é apresentar as características, as qualidades de algo de tal modo que se possa imaginar o que está sendo descrito. Releia este trecho da crônica. Aí nós temos aqui.
que é uma das falas do comprador. Isso que eu quero tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Letra A. Escolha a alternativa que melhor completa a frase a seguir. Podemos afirmar que a descrição feita pelo comprador é: primeiro quadrinho, clara e o ouvinte entende perfeitamente o que ele deseja. Segundo quadrinho, insuficiente e o ouvinte entenderá apenas parte do que ele deseja. Confusa e não é possível para o ouvinte entender o que o comprador quer. Primeiro, segundo ou terceiro quadrinho. Letra B, em destaque na cor verde. Nessa fala, uma palavra dá a ideia de que o comprador faz gestos para explicar como o objeto é. Que palavra é essa? Grife no trecho acima. Aí você já tem inclusive grifado, que é para você trabalhar as outras questões. Letra C, na cor preta piscando. Ainda nesse trecho, o comprador emprega várias vezes a palavra entende. Assinale a alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição. Primeiro quadrinho, deixar claro que o vendedor não está prestando atenção. Segundo quadrinho, manter o vendedor alerta, ou, melhor dizendo, atento. Terceiro quadrinho, mostrar mais conhecimento sobre o assunto. E agora, primeiro, segundo ou terceiro quadrinho? Quinta questão, releia esta fala do comprador. Pomba, que cabeça minha, a palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É isso que está sendo registrado nesta fala aqui. Letra A. Circule as reticências empregadas no trecho acima. Letra B. Leia em voz alta o trecho, prestando atenção na expressão Assinale o que essa expressão acompanhada das reticências pode indicar. Primeiro quadrinho, dúvida. Segundo, espanto. Terceiro, irritação. Quarta, hesitação. Quinta, raiva. E por último, gagueira. Professor, tem mais de um para marcar? Tem. E aí você presta bastante atenção e marque corretamente. Vamos agora para a letra C, continuando lá em cima, tá? Vamos lá, página de número 50. Marque a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nessa fala do comprador, a palavra pomba. Primeiro quadrinho, dá nome a uma espécie de ave. Segundo quadrinho, é uma expressão que sugere irritação, impaciência. E terceiro quadrinho, refere-se a uma cerimônia luxuosa. Primeiro, segundo ou terceiro? Sexta questão, seta azul piscando. O texto comunicação apresenta uma conversa entre dois personagens. Nessa conversa, há algumas características que são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de forma escrita. Leia algumas características. Aí nós temos A, B, C e D. Tudo marcadinho com as setinhas coloridas, tá? Setinha verde. Letra A, pausa, interrupção. Letra B, dúvida, hesitação. Letra C, manter a atenção do ouvinte. E letra D, repetição. Essas características que ocorrem na fala
elas dependem também muito de como você está fazendo a leitura, porque nós temos a questão da expressividade na fala durante a leitura. Por isso, os sinais de pontuação são tão importantes e nós temos que estar atentos a isto. Vamos lá então. Leia agora cada fala a seguir, marque no quadrinho a letra da característica presente em cada fala. Nós temos primeiro quadrinho, estou me esforçando, mas... Aí qual é a letra que entra? Letra A. Por quê? Porque dentro da fala tem a característica da pausa, tem a característica da interrupção e está marcado pelas reticências logo após a palavra mas. Estou me esforçando, mas... Então tem uma pausa, tem uma interrupção do diálogo naquele momento. Segundo quadrinho, mas é simples, uma coisa simples. E agora? Mas é simples, uma coisa simples. Isto é a letra B, que pode entrar aí, é uma dúvida, é uma hesitação. É a letra C, manter a atenção do ouvinte. É letra D, repetição. O que é que está acontecendo? Aí você vai lá e coloca a letra adequada. No caso, há uma repetição clara, mas é simples. É uma coisa simples. Tudo bem? Agora vamos para a letra D. Não. Escuta aqui. Terceiro quadrinho. Me vê aí E o último quadrinho serve assim para aprender, entende? Aí agora você completa adequadamente. Sétima questão, seta na cor rosa. Vamos lá. Conversem e depois registrem em uma folha avulsa as respostas para as questões a seguir. Letra A. Qual é a razão do título Comunicação? E letra B. Geralmente as crônicas têm a intenção de ser humorísticas e também de apresentar uma crítica, é verdade, a algum comportamento ou situação. Isso ocorre nessa crônica? Eu, por exemplo, já me vi em várias situações como essa. Inclusive, quando eu vou comprar tinta, se não tem paleta de cores, aquela cor, sabe? É aquela cor que é quase verde, mas não é verde. Dessas cores modernas que vocês sabem, aí é muito difícil explicar para o vendedor. Bom trabalho, vamos lá. Hora de organizar o que estudamos e eu já mostrei para vocês como é que eu preciso que esse registro ele esteja lá no caderno de vocês. Então, logo abaixo do cabeçalho, por favor, hora de organizar o que estudamos. Aí você vai fazer esse esquema belíssimo que está lá. Então, seta vermelha piscando, leia o esquema a seguir e agora aí converse com os colegas sobre as características da crônica. Quem são os seus colegas? Aqueles que estão aí com você em sua casa. E beijo no coração deles, porque estão nos ajudando na manutenção dos hábitos escolares. Então aqui eu tenho o que é uma crônica. Aí é o conceito, não é? É uma narrativa em que se conta uma história geralmente baseada ou inspirada em fatos do cotidiano, ou seja, do dia a dia. Aqui está. Nós temos a intenção da crônica. Qual é a intenção da crônica? Provocar emoções, fazer humor, despertar o espírito crítico. É isso que se quer quando se escreve uma crônica. Aí nós temos, no próximo passo, a linguagem e exatamente,
a linguagem e a construção que é utilizada numa crônica. Aí nós temos os elementos que vão fazer parte desta crônica. Aí nós temos o personagem, nós temos os acontecimentos, o tempo, o espaço. Não esqueça que também tem a presença do narrador. Então, nós temos estas circunstâncias na construção desse texto. Nós temos a situação inicial, nós temos a complicação, o clímax e também o desfecho. E a linguagem geralmente é informal. Tudo bem? E agora, por último, nós temos a caracterização do leitor, que é geralmente aquele que está interessado em histórias, exatamente, que vão estar ligadas, implicadas às coisas que acontecem no dia a dia. Práticas de oralidade, nós temos o item conversa em jogo, que é a comunicação no dia a dia, e pede para você realizar um trabalho para perceber como acontece um diálogo no dia a dia. Então, vocês vão fazer uma gravação de uma conversa entre duas ou mais pessoas. A nossa trave já piscou aqui, ó, de marrom, e vamos às setinhas indicando passo a passo. Seta verde. Proponham uma dupla, um conjunto de pessoas que conversem sobre um assunto cotidiano, do dia a dia, tipo o aumento de um preço de um produto. Aí pode ser na fila do banco, a falta de emprego, a qualidade de algum programa de TV, o aumento do combustível, a greve do ônibus, enfim. Seta azul piscando, peçam permissão para gravar, registrem a conversa no celular. Terceiro, seta amarela piscando, ouçam a gravação e observem as marcas que são próprias da fala, a hesitação, a repetição, a omissão de palavras. Seta na cor rosa piscando agora, anotem palavras, expressões e outros elementos observados que estão presentes na fala, mas que não aparecem com frequência na escrita. E por último, seta vermelha piscando, apresentem para os colegas o resultado do trabalho de vocês. E assistam também a apresentação deles. No caso, poste lá no nosso grupo do Zap. Bom, a nossa aula de hoje fica por aqui. Chegamos ao término da página de número 51. Alguma dúvida? Pausa, volta o vídeo. Se a dúvida permanecer, estou à disposição para tirar as suas dúvidas. Então agora, lave bem as suas mãos ou higienize com álcool em gel. Use adequadamente a máscara. Se tiver que sair, por favor, evite aglomerações e, na medida do possível, pratique o distanciamento social. Dicas de saúde para nós continuarmos o nosso trabalho de uma maneira abençoada. Então, até a próxima aula. Beijo no coração de todos vocês. Tchau!